Papo de Mãe está no ar. Você já reparou que tem umas doenças que são mais comuns nas férias, né? São aquelas que as crianças pegam quando viajam ou quando saem da rotina. Tem doenças típicas de quem vai para a praia ou para determinadas regiões do país. Virose, insolação, alergias de pele e outros problemas. Como evitar e como tratar? Veja os destaques do programa. Um parque como esse pode ser uma caixinha de surpresa. Ali, por exemplo, a criança está brincando com areia e de repente coloca a mão na boca, pode ter uma diarreia, uma micose. E agora no verão, quando vocês forem viajar, sair de férias, que cuidados você pretende tomar para que não aconteça nenhum imprevisto? Olha, ela é muito branquinha, então uma das primeiras coisas é a desidratação, né, com relação ao sol, horários que está saindo com ela serem adequados, né? Isso acho que para ela é o principal. E a questão de estar sempre hidratando, né, ter sempre água de coco, ela adora água mesmo. E eu ando sempre com álcool gel, né? Assim, então brincou muito na areia, na terra, terminou, põe um alquinho na mão dela, porque em casa, na minha também, se eu tiver que manusear alguma coisa de comida para ela, são os cuidados que eu tenho com ela, né? E no Papo de Mãe de hoje você não vai ver uma reportagem, mas sim uma blitz com o Dr. Bactéria. É daqui a pouco. Então, olha, quanta coisa tem pra gente conversar, até para saber, será que o álcool gel substitui lavar bem as mãos? Né? Muitas dúvidas aí. Então, a gente vai conversar hoje aqui com a Bruna, com a Mara e com a Regiane. Obrigada por terem vindo. E para nos orientar, convidamos a dermatologista, a doutora Thaís Guerreiro, e o pediatra alergista do Hospital Albert Einstein, doutor Vitor Nudelman. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então, a gente vai conhecer primeiro a Bruna, que tem duas meninas que estão aqui, né, Bruna? Estão aqui, a Júlia e a Nicole, de 7 e 3 aninhos. E elas, assim, o que elas já tiveram nas férias, essas doenças típicas das férias? Olha, quase tudo. A gente até brinca, né, que a gente programa as férias o ano inteiro e aí quando a gente sai de férias aparece tudo. Elas já tiveram uma vez em Ilhabela alergia picada de inseto, a gente até hoje não sabe qual foi o inseto, eu sei que foi empolando, foi ficando assim enorme, a gente tomou um super susto, não sabia se era um marimbondo, uma abelha, o que era. Insolação. E às vezes é só um pernilongo mesmo. Às vezes é uma formiguinha, alguma coisa que a gente não está acostumado aqui na cidade, né? Então, assim, a gente até hoje a gente não sabe o que foi. Ilhabela, que é no litoral norte de São Paulo, é borrachudo, né? Tem muito, tem aranha, um monte de inseto assim que a gente não está acostumado. E insolação elas já tiveram? Já, num passeio de escola também. Ela voltou assim bem, sabe aquele cansaço além do normal, assim. E aí a gente foi correndo para pronto-socorro e era insolação, muita hidratação a gente teve que fazer e tudo. Muito sol, embora tenha passado protetor e tudo mais, a gente via que assim, tinham locais que não foram passados e que estavam bem vermelhos, bem queimados mesmo do sol. Eu acho que a insolação é uma preocupação mesmo no verão, né, doutor? Quais são os sintomas da insolação aí para os pais poderem perceber aí se a criança está com insolação? Bom, ela fica com um aspecto realmente abatidinha, ela fica caidinha. A atividade dela é bem mais lenta, ela fica uma criança mais mole e principalmente a boquinha fica seca e ela quase não urina, né? Urina muito pouco. Então, nessa hora, quando for pegar a criança, além de sentir ela molinha, sente que ela está quente geralmente, né? Ela tem uma hipertermia, ela tem um calor excessivo no corpo. Agora, o que é a insolação? É esse aumento desse calor ou a insolação também é uma desidratação? É um calor excessivo que ela recebeu de fora, o corpo se aqueceu, não teve oportunidade de se refrigerar, de se refrescar, e ela não equilibrou com o fato de ela evaporar muita água do corpo com a reposição. Então ela necessitaria a cada meia hora tomar líquidos, né? Preferencialmente água mesmo, né? E ficar na sombrinha. Mas eles não fazem isso, né? Eles querem brincar. Pois é, não vai parar para tomar um copo Pode substituir água pelo picolé, porque se der picolé, ele pode. O que for líquido, sim. Mas logicamente que não toda hora muito doce. Qual é a gravidade da insolação? Não, a insolação, dependendo do tamanho da criança, se ela for uma criança muito pequena, idade muito precoce, 1 ano, 1 ano e meio,
meses de idade é mais grave ainda, né? Porque a quantidade de água que ela tem no corpo, proporcionalmente ao corpo todo dela, é muito maior. Então, a perda dessa água vai fazer muita diferença para ela. E, doutor, a criança pode ter insolação na sombra quando o dia está muito quente, assim? Porque às vezes os pais falam, ela está na sombra, estou tranquilo. Mas não, pode ter insolação na sombra? Inclusive em momentos que não esteja tão quente a temperatura, mas o ar esteja muito seco, é uma maneira de perder muita água do corpo. Então tem que hidratar mesmo, hidratar né? sempre. Aqui em Porque São Paulo, senão então, a criança pode até precisar de internação. Não, ainda ela chega então nessa situação que os pais notam que ela está muito molinha, que nem aconteceu com você, que ela ficou bem molinha, se ele foi a pronto-socorro, provavelmente ela devia estar quente, então a gente fica até achando que a criança pegou uma infecção, está com febre, mas na verdade é hipertermia. Vai precisar repor com soro, Nossa, então. precisa repor com Insolação soro. não quer dizer queimadura de pele, né? As crianças Então, isso que eu não queria saber. necessariamente. Não é queimadura de pele, mas tomando sol, a criança pode ter uma queimadura de pele. E daí como é que trata? Porque às vezes não percebe na hora, depois que tomou o banho e tal, que você vê que a criança vai ficando vermelha. Então, quando vem junto, né, a queimadura de pele, tem alguns produtos que a gente pode passar para acalmar a pele, mas às vezes a gente tem que fazer uso até de medicação via oral, para tirar esse processo inflamatório e ajudar na recuperação. O mais importante é a prevenção mesmo, né? Sem dúvida. Quer dizer, tem aqueles horários que a criança pode ficar exposta ao sol e o uso de protetor solar, chapéuzinho, óculos, né? Lembrar que o protetor solar só a partir dos 6 meses de idade, né? Antes disso, as barreiras físicas mesmo, as roupas, exatamente, ficar na sombra, usar chapéuzinho e respeitar até as 10 horas e depois às 4 horas da tarde. E a partir dos 6 meses tem que ser um protetor específico para bebê? A gente prefere que use protetores físicos, né? Que são aqueles que fazem uma barreira cutânea. Então, até os 6 meses, mas a partir dos 6 meses... Até os 6 meses, nada. Nada. Barreira física, digo roupa. Dos 6 meses em diante, até os 2 anos, os protetores físicos são cremes, mas que não têm o componente químico da proteção solar. Eles são geralmente à base de óxido de titânio e faz um filme sobre a pele mesmo. Quer dizer, não pode pegar um protetor solar de adulto e passar num bebê, né? Não. E a Mara tem uma filha que está aqui Isso. também. Quem é essa filha? É a Sofia, ela está com 5 anos. E ela, o que já teve nas férias? Então, ela já teve, com 7 meses de idade, ela teve aquelas bolinhas que aparecem de uma hora para outra por conta do calor. Tipo brotoeja? Brotoeja, né? Nossa, mas assim, foi de um dia para o outro que aconteceu e me pipocou todinha ela. Aí eu estava até na casa da minha mãe, no litoral, e aí o que a gente fez? A gente pegou água, colocou maisena e começou a dar o banhinho nela. E melhorou? Aí melhorou. Aí depois também ela tem alergia à picada de insetos, né? Pernilongo, aí realmente forma uns calombos grandes, assim. Bom, daí no caso de alergia tem que passar repelente, é isso? Tem, também tomar cuidado, né? Tem até uma idade que a gente evita, até os 6 meses também a gente evita os repelentes químicos, né? E aí tem que fazer uso ou dos de tomada, a uns 2 metros da criança, as telas, as roupas, e a partir de então tem alguns específicos para criança, e é prevenção. Agora, é mais comum a criança ter alergia à picada de inseto, porque a gente ouve tantas crianças com alergia e depois essas alergias, muitas passam, né? Dos anos, As alergias, elas têm um curso que a gente chama da marcha alérgica, né? Começa geralmente nos quadros cutâneos, de pele, né? Na criança pequena, e depois vai passando para as vias respiratórias. Entre meio tem as alergias alimentares. Né? A minha é assim. E, Thaís, a Mara falou das brotoejas, né? Como evitá-las? Porque a gente sabe que as crianças, muitas que têm dobrinhas, né? Acabam lá no acaba calor. sendo mais comum até, né? Sim. Como evitar? Tem como evitar? Tem. É arejar, né, a criança, deixá-la com roupas leves ou com menor quantidade de roupas possível, porque a broteja nada mais é do que a glândula sudorípara, que ainda é um pouco imatura na criança e que acaba entupindo por produzir uma quantidade muito grande de suor. Então, se você puder deixar a criança mais sem roupinha, às vezes criança pequena deixa de fraldinha ou com roupas leves, é a melhor maneira de evitar. E como a Mara falou, de usar maisena, né? Essa é uma talco, receitinha caseira que funciona super bem, porque dá uma calmadinha. Não é preventivo, mas a partir do momento que você viu aquilo, é uma coisa que em casa você pode fazer. E a brotoeja no bebê coça é uma coisa que incomoda muito ou é mais visual para os pais? Incomoda mais os pais ou incomoda os bebês? Depende da profundidade em que essa glândula foi acometida. Se ela é mais superficial, incomoda mais os pais. É aquela coisa que você vai ver, um monte de bolinhas, os pais ficam desesperados. Mas tem brotoejas mais profundas que sim, que incomodam. Aí você vai ver a criança incomodada mesmo.
A Regiane tem um filho grande, então já passou por muita coisa. Nossa. E, na verdade, o Daniel, assim, eu brinco... O Daniel tem quantos anos? Ele tem 16. 16, E ele já saiu do útero alérgico, porque ele nasceu em janeiro, então ele já nasceu no pico do verão. Eu, mãe, jovem, de primeira viagem. Então, o que eu acreditava? Eu achava que o útero era um lugar muito quente. Então, que eu tinha que manter meu filho quente. Então, aquele calor absurdo, e eu sempre deixava ele super cheio de roupa. Eu também tinha essa mania. Minha mãe falava, não pode, tem que ficar com roupinha leve, deixa ele só de ficar. Eu falava, mãe, mas, poxa, aqui era Pelo tão menos quente. uma meinha, né? Exato, aqui era tão quente. E aí, foi o que bastou, né? E ele teve muita brotoeja. Assim, a pele dele ficou áspera inteira, assim, a testa, tudo. E eu acho que eu super protegi tanto. E quando eu estava grávida também, eu não me alimentei muito bem. Eu comia chocolate o dia inteiro, enfim. As mães se culpando. A culpa materna. É que o médico falou que ele desenvolveu alergia pela má alimentação. O médico te culpou. Tem médicos e médicos. E aí ele teve que tomar uma vacina com 1 mês, porque sabe essas caspinhas que geralmente dá em criança na cabeça? Ele teve no corpo todo. Então ele teve que tomar uma vacininha para aumentar a proteção imunológica dele, para ele poder melhorar. Mas assim, foi desesperador os primeiros meses dele. O que é essa caspinha no corpo todo, doutor? Isso, bom, começa na cabeça, que pode ser o que chama de crosta láctea, né? A Isa até deve saber bem, sei, melhor que eu. Mas é a dermatite seborreica e, por vezes, pode ter para o resto do corpo também. Agora, para fora né? é uma coisa também do momento, depois passa. Né? Agora, vamos esclarecer para os pais, né, doutor? O recém-nascido, ele precisa ficar tão agasalhado assim? Então, isso é uma coisa muito importante de saberem. O recém-nascido, ele tem uma maneira de se manter em temperatura normal. Mas a gente não consegue aferir essa temperatura pelas extremidades. Para a gente saber se o bebê está agasalhado ou não, não adianta pegar a mãozinha do bebê, pôr a mão na cabeça, pôr a mão no pé, porque vai estar sempre mais frio que o interesse, que é o tronco. Então precisa pôr a mão por baixo da roupa do bebê, encostar a mão na barriga ou no peito, para saber se está pouco ou muito agasalhado. Mas a gente fala assim, se os pais estão vestidos com uma roupa e a roupa é de um tipo de tecido, você põe uma a mais no bebê, além da mantinha, que já está bom. Agora, tem que tirar dessa colocação o pai que é calorento ou a mãe que é friorenta e pôr no meio termo, né? Mas isso que é difícil. Quando a minha filha nasceu, era assim, a minha sogra agasalhava, a minha mãe ia lá e tirava todos os cobertores. A gente sempre tem a mania de você vai logo na mão, né? A mão é cabeça. Mas aí não vai, sempre tem bebês que suam, né? Frio, né? Eles gostam do frio, e aí você fica achando e põe luva no bebê. Aí o bebê fica irritado, você não sabe se tem fome, se o bebê tem cólica, e no fim é porque está muito agasalhado. E o Dani era bonzinho, o bebezinho, ele era tão quietinho que assim, ele ficava cheio de bolinha, eu sofria muito e ele estava sempre quieto. Então era difícil saber o quanto ele estava sofrendo. E conforme ele foi crescendo assim nas férias, sei lá, às vezes ficava muito na piscina, no mar, tinha dor de ouvido, ou conjuntivite, às vezes tem também por causa do calor, né, nas férias ou da areia. Ele chegou a ter outras coisas assim? Então, a primeira vez que a gente foi para a praia, ele tinha uns 4 anos. E aí foi quando eu descobri que ele também tinha alergia da areia. Ele ficava brincando na areia e aí à noite ele respirava muito mal. Aí tinha que dar inalação. E quem leva um aparelho de inalação numas férias de verão? Ninguém, né? Eu não levava. E aí a gente acabou tendo que ir num pronto-socorro, ele tomou a inalação e aí me explicaram que era bom eu fazer isso com frequência. Aí passou a fazer parte do seu kit férias? Passou, tinha que levar sempre. E aí também essa questão do sol. Até hoje, quando está muito calor, ele fica... Agora que ele está na fase adolescente, ele criou uma fase... Ele tem acne, né? Não é mais brotoeja, ele criou acne. Então, dermatológico. Exato. Então agora, sempre que está calor, ele está cheio de pintinha, a acne aumenta pra caramba. Então, assim, na verdade, é o que eu falo, ele nasceu alérgico e ele, até hoje, ele tem que ter cuidados extremos em qualquer época. Também tem acne? Pode ter, né, com essa fase pequena, assim. Existe acne, inclusive acne neonatal, né, que a criança já nasce com acne, tem acne na infância, que são mais raras.
e a acne do adolescente, Eu já adulto. notei, assim, algumas coisinhas, principalmente no calor, que parece mesmo, fica até com aquela pontinha de pus, assim, é uma espinha. E a gente vê que mesmo filho adolescente, a gente tem que tomar continuar tomando cuidado, né? Sempre. E a Mara, qual o seu kitzinho? Repelente. Repelente, protetor solar. Protetor solar. Aquele Soro repelente de fisiológico. tomada, pode colocar? A partir de que idade? Então, eu pelo menos libero colocar, mas a 2 metros de distância da criança. Nunca assim, muito próximo do bercinho e tal. Principalmente nas crianças, nos bebês, né? Mais novos. A gente pede para, quando for a criança pequena, que ligue, mas quando a criança ainda não estiver no quarto. E depois, quando for dormir, for colocar no berço, aí tira e desliga. Telinha, né? Agora, doutora, a minha filha é alérgica à picada de inseto. É importante você sempre levar junto aí na farmacinha os antialérgicos? Sim, eu acho importante. Eu acho que é uma segurança, né? Porque, por exemplo, você vai para uma fazenda, você vai, de repente, para uma praia muito distante de uma farmácia, né? Então, é bom você ter, né? Mas os cuidados que a gente fala não farmacológicos, que não envolvem medicamentos, já são muito importantes. Prevenção, né? Prevenção. Então, por exemplo, vamos falar dos insetos. Os insetos é importante que você, no quarto que vai ficar a criança, você, se possível, colocar telas. Põe tela mosquiteiro, põe telas nas janelas, tenta fazer um ambiente, enquanto a criança não está no quarto, faz eventualmente põe um produto de tomada, um repelente de tomada. Se a criança for muito pequena, por vezes também a gente pode pegar o próprio repelente que usa numa criança maior e passar ao redor do berço, em vez de passar na criança. Ou passar, inclusive, um pouco fora, longe da roupa da criança, para não passar na pele. Como a doutora Thaís falou, pode ser absorvido, então na pele não pode colocar, mas pode colocar por fora. Tá. Né? Eu vou interromper um pouquinho para chamar o próximo bloco e daí a gente pode falar também de alimentação, porque a alimentação também pode provocar alergia e outras coisas, né? E a alimentação muda nas férias, né? Então, olha, no próximo bloco também vamos assistir a uma reportagem com dicas do Dr. Bactéria para as férias. E aqui no estúdio vamos conversar também com a Andréa Barbosa Boanova, da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Paulo. Fique agora com o repórter Marcelo Zanini, que foi bater um papo com mães em um parquinho. Minha filha teve micose, pegou no prezinho, na areia, saiu uma feridinha na cabeça dela. E aí foi aumentando, virou uma crosta, o cabelo caiu. Aí eu levei no pediatra e ele constatou que era micose de areia. Foi preciso tratar com loção capilar, tinha que proteger o local para a mosca não sentar. Depois sarou e cresceu o cabelo normal, mas foi constatado que foi micose de areia. Isso foi durante as férias? Durante as férias. Ela estava de férias e brincava no prézinho que abria durante as férias para as crianças. O Joaquim já teve essas doenças que a gente chama de doenças nas férias? Sim, ele teve virose, foi agora na entrada do verão, que ele tem contato com a areia, com as crianças aqui na praça, né? Teve 2 dias de vômito e diarreia. Ela pegou uma virose, ela ficou tipo uma semana com diarreia, vômito e uma série de sintomas e demorou pra gente acalmar, assim, descobrir e a coisa começar a ficar mais amena. E foi durante as férias, né? Foi em julho. Então, provavelmente, assim, contato com alguma criança que vá para a escolinha e daí passou para ela. Verão, férias agora. Quais são os cuidados que você vai tomar dessa vez, Lara? Os cuidados é lavar as mãos, né? Sempre que a gente chega, eu lavo bem as mãozinhas dela. E água só mineral, de marcas conhecidas. E com o que ela come, né? Lavar bem os alimentos. Eu também, no manuseio do leite dela, que é uma fórmula, lavo bem as mãos. Então, acho que são os cuidados básicos, assim. Nada muito neurótico, mas os cuidados essenciais de estar sempre com as mãos limpas, acho que é importante.
Gente, a história da virose, né? Que as mães, vocês falam, né, doutora? Os médicos, quando não sabem, falam que é virose. Mas é que é virose mesmo. E são bem comuns, né, doutora? E é porque tem muito vírus, né? Mas agora, no calor, eu tenho a impressão que no calor a gente tem muito mais virose. É só a impressão? Eu também tenho essa impressão. Acho que as gastrointestinais, né? As coisas que são mais passíveis de contaminação, né? Que a água, né? E as superfícies, né? Que estão sempre contaminadas, e as crianças ficam mais expostas, menos protegidas, né? Suam mais, aderem mais coisas. Então aí tem mais... água da piscina, mas aí às vezes é por bactéria também, né, bactéria, doutora? né? Então, o que elas falaram lá no parquinho, então é fundamental, né? Lavar bem as mãos, o cuidado com a água que vai beber, né? Sim. E a história do álcool gel, ele substitui a lavagem? Sim, ele substitui, mas o álcool gel você só dá para usar quando não tem sujidade, quando não tem sujeira visível, aí você pode usar álcool gel. Quando tem sujeira, tipo uma areia, quando tem alguma coisa aderida à pele, né? Aí então tem que lavar. Tem que lavar. Entendeu? Tem que remover. Bruna, as meninas já tiveram vômito, diarreia nas férias? Já. A gente estava em Bauru. Inclusive um verão assim, extremamente quente. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E aí elas começaram, a pequenininha começou vomitando tudo, até a água ela botava assim pra fora. Em seguida já foi a mais velha e eu e meu marido pegamos também. Então assim, foi uma virose coletiva. Agora na época eles disseram que era rotavírus. Mas o rotavírus é bem fulminante. E que aí até não tinha nem o que fazer, assim. A médica de Bauru falou pra gente, olha, é só hidratação, é soro caseiro, aquilo tudo, porque não tinha nem remédio pra tratar. Porque o preocupante é desidratar, né? A criança desidrata mais rápido, Mais rápido, bem mais rápido. E aí tem que prestar muita atenção. Tem que prestar muita atenção. É que nem aquela história de insolação. Quanto menor a criança, mais frequente você tem que hidratar, mais atenção tem que dar a essa reposição de volume. Num quadro de diarreia, o que é importante é você fazer parar que ela vomite e deixar que a diarreia vá se melhorando sozinha, mas repondo o volume. Porque se você tiver que repor volume numa criança que está desidratada e que está vomitando, é muito difícil. Então, se você já deu remédio contra o vômito e não parou, já tem que levar num pronto atendimento para tomar uma injeção para parar de vomitar. Não, e tomar soro também, às vezes, para E aí tomar repouso. Nós tomamos lá soro, todo mundo. Não, porque a diarreia pode ser muito grave, olha o dado que eu tenho aqui. Segundo dados do Unicef, a diarreia é a segunda maior causa de morte entre crianças com menos de 5 anos de idade no mundo. Muitas dessas mortes acontecem por desidratação, né, que a gente já falou aqui, e poderiam ser evitadas com acesso à água tratada e os hábitos de higiene, como lavar as mãos. Isso, exatamente. Justamente com comunidades que estão muito pouco privilegiadas em relação ao acesso de infraestrutura, água, esgoto, água encanada, água filtrada, e aí realmente dissemina para muita gente. Né? Agora, Thaís, uma das filhas da Bruna está com molusco contagioso, não é? Isso. O que é esse molusco contagioso que algumas crianças pegam aí? É uma virose. É uma virose. É um vírus, mas ele é de acometimento de pele que faz umas lesõezinhas redondinhas, pequenininhas e que se dissemina muito rápido. Vão ficando umas bolinhas, umas é bolinhas, isso? Duras, parecem umas bolinhas esbranquiçadas, durinhas. A minha mais durinhas. velha teve, mas ela tinha só no joelho. A gente passou um creminho e ele melhorou assim super rápido. Agora, as lesões da pequenininha são bem que às vezes tem que retirar cirurgicamente, sim. né? A gente faz curetagem, né? Que é como se fosse uma colherzinha e você vai tirando, porque elas são lesões superficiais. Quando são lesões pequenas, em pouco número, geralmente consegue ou com algum creminho ou até o próprio organismo da criança consegue se defender e resolve. A sua, que mais? E a minha situação também é parecida com a dela. Nós fomos para Goiânia é um lugar quente. E na festa do meu sobrinho, e chegamos lá na parte da manhã. Chegou a noite, ela começou a vomitar. E aí depois realmente foi um vírus que passou para todo mundo. Passou para mim, passou para o meu marido. Doutor, daí depois que pega a virose, é difícil saber também de onde que veio, né? Porque pode ser ou da comida, ou pode ser... mas você imagina ela estava assim... super bem, chegou a noite, ela comeu, até na festa, ela no momento com vontade de vomitar. Aí eu até achei que era brincadeira, porque ela era pequenininha ainda, já faz uns 2 anos. Muito doce, né? A gente e realmente... Ela teve, né? Vomitou. Mas no verão, o fato de você deixar, por exemplo, uma mamadeira que a criança colocou na boca, aí não terminou a mamadeira, deixa lá, calor, então deixa uns 15, 20 minutos, que no inverno não tem problema, no verão, como é quente, a proliferação daquelas pequenas bactérias que tem na boca da gente e ficou contaminando
a mamadeira, ela vai se proliferar muito. E aquilo pode, eventualmente, se for uma bactéria que dá doença, então ela realmente faz a festa. A criança passa lá meia hora depois e toma o resto da mamadeira. Toma o resto, aí sem querer você não prestou atenção, passou meia hora, em vez de estar na geladeira ou desprezar aquela que foi a boca, ela reaproveita. Ou se não, quando existe mesmo, alguém está com uma diarreia por um vírus e está nessa circunstância de não ter feito uma boa higiene, vai numa piscina que não está bem tratada, né? Isso por vezes acontece, a pessoa se contamina com coisas que estão comuns, vai no banheiro, está contaminada a porta, alguma coisa assim, pode pegar. E doutora, a Bruna e a Mara falaram que aí no fim a família toda pegou, mas não tem jeito, né? Por mais que você tente, aí acaba todo mundo pegando. Menos intensidade, né? Não, eu chegava a separar os talheres, os copinhos, assim, de cada uma, justamente para evitar que todo mundo pegasse. E a Regiane já passou por... Eu já passei, mas no meu caso foi diferente, porque foi tratado como virose na ocasião, as pessoas acharam que era virose, mas eu descobri que na verdade ele tinha alergia a ovo e a salsicha. Nossa, então daí já dá uma reação ao alimento. Nas férias ele acabou consumindo, aí ele passou, e os sintomas são os mesmos, diarreia, vômito, febre, indisposição. Quer dizer, o Daniel é privilegiado, com alergia. Ele realmente é um compêndio de alergia. Ao concurso. Ô, doutor, também tem uma coisa, às vezes a criança muda de região, muda a alimentação, uma alimentação que ela não está acostumada, também pode ter uma reação, né? Sim. Vai para uma região onde usam óleo de dendê que ela não está acostumada, ou usam determinado tempero. Às vezes a criança, o camarão também pode ser alérgico, não sei. Então também tem isso, da mudança da alimentação. Tem, a intolerância, existe uma coisa chamada intolerância, que o corpo não está acostumado a digerir aquela substância. Por exemplo, você falou azeite de dendê. Algumas pessoas, elas não conseguem absorver bem o azeite e têm diarreia. Já em relação a camarão, aí já pode ser alergia, né? Então, olha, agora nós vamos ver na reportagem da Fernanda de Luca as dicas do Dr. Bactéria para se prevenir dessas doenças nas férias. Nossa equipe veio até o Horto Florestal, um parque muito bacana aqui na zona norte da capital paulista, onde principalmente aos finais de semana as famílias se reúnem para momentos de lazer e até um piquenique. Peraí, comida, sol, criança brincando na terra, com mão suja? Isso tá me cheirando a uma blitz com o Dr. Bactéria. Toda essa molecada com muita fome. E olha só o que tem para o lanche. Pão, salame, queijo, bolo de cenoura com muita cobertura de chocolate. Que banquete, hein, doutor? Que banquete, né? Para ela e para as bactérias também, né? Isso, né? O salame é tão bom, que não tem como estragar mais. Já é uma carne estragada até o limite. Né? Não tem nem bactéria que é mais. Né? Tanto que as pessoas guardam a temperatura ambiente. E o queijo? O queijo, bom, queijo já são germes que fazem também, né? Agora, esse daqui é um tipo de queijo que é diferente daquele tipo de queijo de Minas, não sei o que tal, aquele curado que poderia ficar a temperatura ambiente. Esse queijo já teria que ficar a uma refrigeração. Só que a durabilidade dele, justamente por ser queijo, por ter sido germes que produziram, né? É uma durabilidade maior do que um produto perecível, vamos falar assim. O produto perecível não poderia ficar mais de 2 horas a temperatura ambiente, né? Esse queijo aqui, aí ele pode ficar até 4, 5 horas, mas de preferência seria, principalmente para ele, uma caixinha térmica, né, com gelinho dentro, esse negócio, manutenção. E só tirar, ver que ela retirou, olha a quantidade. Né? Essa quantidade ninguém vai comer tudo isso, né? Então dividir em pequenas porções. E a gente encontrou por aqui até uma festa de aniversário. Olha só, o tema são os animais da floresta. A confeiteira é a vovó da aniversariante, a dona Eliana, que teve o cuidado até de colocar essa sombrinha para proteger esse bolo tão bonito do sol. E fica com essa cordinha fazendo o quê? Rodando para espantar os bichos. As moscas, as pombas. Os passarinhos, as pombas, os patos, as abelhinhas, moscas. Agora, tá dando certo? Tá dando. Ó, você vê que não tem nada em cima, né? Mas você tem que ficar aqui de plantão firme. Tem sempre um de plantão aqui virando a cordinha. Esses patos, eles são lindos, bonitos, mas tem o risco de salmonela.
né? Só eles trazerem salmonela, uma pena que voa, um contato. Os pombos têm risco, além da própria salmonela, né? Tem risco de alguns bolores, alguns fungos, por exemplo, criptococcus. Esse criptococcus pode dar o que? Uma meningite criptocóxica, que é uma das meningites terríveis que fica, além de ele ter aqueles ácarozinhos o pessoal fala de poeira, desse negócio, mas são ácaros próprios do pombo, das penas dele, que podem passar para as pessoas e dar respostas inflamatórias, né? Isso pode trazer outros germes também, coliformes fecais, podem trazer para os alimentos, a mesma coisa que moscas, abelha também, a abelha é muito bonitinha na hora de fazer o mel, tudo fantástico, mas se você abrir um lixo, olha lá dentro, tem alguma coisa doce, tem o quê? Abelha. Então elas podem transportar, que a gente chama de vetores, pode transportar germes do lixo, né, ou de fezes, ou da grama, ou de terra, levar para o alimento. E esse aqui é o piquenique tradicional. Olha só, toalha, xadrez estendida no chão. Mas eu tô achando aqui tudo muito organizado, chique, né? Olha, isso aqui tá mais para um chiquenique do que um piquenique, sabe? Que tá muito, tô vendo, ó, vários tipos de queijos, né? Mas olha, o que eles estão trazendo aqui é bem interessante, né? Às vezes a pessoa ela faz por conhecimento, às vezes até por noção, por pressentir, ou por já ter sentido alguma coisa, ter uma intoxicação por presunto, essa coisa. Repara que frios a gente não vê nenhum, né? Frios, pelo menos nenhum estão expostos. Bolo com o tipo de um fondant, bolo seco, também não teria problema nenhum. Ajuda até a proteger. Ajuda até a proteger. Só com um cuidadozinho que a gente precisa fazer, que o que a gente faz, a tradição, você pega o bolo de aniversário, coloca, né? Porque um monte de criança em volta, né? Acende as velhinhas. Acende as velhinhas, a molecada faz o quê? Tchim, bum! Né? Isso daqui não é, parece que não é, mas tem gente que põe aquela velhinha que acende, apaga, acho que é para o moleque poder cuspir mais, né? Depois o moleque faz tanta gente cuspindo, tanta gente assoprando, por isso que o pessoal fala, o bolo tá molhadinho. O bolo tá molhadinho. Mas não pode mais apagar as velhinhas? Tira a velhinha, assopra baixo, ou então leva um cupcake, sabe o que é aqueles bolinhos? Sabe que tem país que é até proibido assoprar velhinha? Como é que vai fazer isso? Austrália eles proibiram em escolas municipais. Então, se toda mãe que vai fazer uma festa, tem que levar um bolo e levar um cupcake para a criança soprar, para não poder... Porque senão vai ter muita criança chorando no aniversário. Ah, tem. Bom, mas lá não tem bolo molhadinho não, tá? Segredo, sinceramente para mim, o que você vai fazer hoje na hora do bolo? Ah, gente, não, hoje ele vai assoprar as velhinhas ali. Hoje vai com bactéria mesmo. Eu fiquei sabendo disso agora. Então ele assopra e depois a gente... No próximo a gente pensa no cupcake que o doutor Saúde. Na próxima festinha? Na próxima a gente vai tentar fazer dessa maneira. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O doutor Bactéria, sempre tão divertido, Nossa. já esteve aqui no Papo de Mãe, no estúdio, sempre dando essas dicas aí que a gente tenta seguir, mas é difícil. Olha, e a partir de agora contamos também com a participação da Andréia Barbosa Boa Nova, da Vigilância Sanitária da Prefeitura de São Paulo. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Andréia, você trouxe um material aqui, né? Eu vou mostrar para o André. Mas antes de falar desse material, as pessoas têm que ficar mais atentas no verão, os estabelecimentos comerciais também têm que aí redobrar os cuidados por causa das altas temperaturas que acabam estragando mais os alimentos, né, André? Exatamente. A recomendação em relação a alimentos é sempre atenção à temperatura. Se o alimento que deve ser servido quente não estiver bem quente e o alimento que deve ser servido bem frio, nessas situações as bactérias podem se multiplicar e causar as doenças. Então a atenção sempre voltada para tempo e temperatura. E também muito cuidado na hora de armazenar, De armazenar também, para evitar acesso, às vezes até de vetores que são aqueles que carregam essas bactérias ou esses contaminantes para os alimentos também. O que tem aqui no Guia do Cidadão Vigilante? Esse é um guia que foi feito com uma linguagem bem simples, bem acessível para qualquer cidadão, que traz informações sobre alimentos perecíveis, sobre como comprar os alimentos e outras informações de várias atividades da vigilância sanitária. E está acessível, tem um folheto que pode ser retirado nas nossas praças de atendimento e tem também no site da Vigilância Sanitária. E aí também um manual de boas práticas de manipulação de alimentos. Isso, ele fala sobre a legislação de alimentos. O São Paulo tem uma portaria municipal falando sobre boas práticas em alimento. Então esse livrinho ilustra a legislação para se tornar de uma forma mais fácil de conhecer.
E na época das férias, vocês intensificam a fiscalização? Olha, eu não vou dizer que intensifica, o que acontece é um maior número de surtos. E aí sim, havendo a notificação, a vigilância está mais atuante para essas questões de surto alimentar. Uhum. Legal, então, olha, eu vou chamar o próximo bloco, a nossa conversa continua daqui a pouco. Hoje no Papo de Mãe estamos falando sobre as doenças que mais acontecem neste período de férias. A gente já volta. A gente sempre procurou ficar atento ao alimento que a gente leva, né? Oferecer água de boa procedência, saber a água mineral que está levando, alimentos frescos, frutas frescas, né? Até por conta do calor. E se a gente fica em algum hotel, lugar diferente, acho que vale até a visita na cozinha, né? Para a gente ter uma ideia de como é o preparo e ficar sempre atento aos alimentos que ele nunca comeu, né? E não oferecer nesse momento de férias esse tipo de alimento, né? Isabela, por que você acha que nessa época de férias as crianças acabam tendo mais doenças? As férias de verão, principalmente, né? Na verdade, as crianças acabam tendo contato maior, né, com a terra, com o chão, coisas que no frio a gente acaba evitando um pouco, né? E acredito que, por mais, eu estava conversando com vocês ainda há pouco, né, que a ela não botava a mão na boquinha muito, né? Mas o dentinho nascendo, pegou na areia, brincou na terra, pegou nos objetos que outras crianças estão e vai para a boca, né? Mas eu acho que faz parte, né, do desenvolvimento da criança, não tem como evitar que ela, né, que isso aconteça, né? Raquel, você estava me contando que o Antônio tem alergia à picada, né? Como é que funciona isso? Como é que vocês descobriram isso? Quando ele vem para a pracinha, por exemplo, às vezes ele leva uma picada, agora está calor, às vezes chove no fim da tarde, então os mosquitos aparecem nesse contexto, né? Então ele leva uma picada, às vezes ela incha bastante, formam umas bolinhas de água e dependendo, elas até estouram, né? E aí fica aberto, fica feio. Marina, você acha que durante as férias os pais acabam ficando um pouco mais relaxados, tanto os pais quanto os filhos, e acabam acontecendo algumas dessas doenças das férias? Olha, eu acho que durante as férias os pais querem relaxar junto com os filhos. Então, sim, eles acabam indo para a praia, deitando na areia, deixando o filho brincar. E quando eles vêm, ele já está com a mão na boca, com sei lá o que dentro. Ele está crescendo. Como é que você vai fazer quando ele estiver nessa fase? Eu acho que vai ser inevitável. Ele vai ter essas doenças de férias. Sem neuras? A mãe é uma neura, né? A gente tem que conviver com essas neuras. Você tenta evitar, mas é impossível não acontecer, eu acho. E o Papo de Mãe está de volta, olha que gostoso, as crianças vieram aqui para frente, daqui a pouco a gente vai conversar com elas. Agora, o que aquela mãe falou lá de neura, né? Mas é importante também a criança brincar no chão, se sujar, porque até as pessoas falam, né, adquire imunidade, né? Tem que deixar, né, doutor? Não pode ser muito neurótica, tem que deixar, estimula né? o sistema imune, isso sem dúvida. Não deixa uma criança completamente branquinha de experiência imunológica, né? Ela precisa ter isso mesmo. Agora, o que eu lembrei, Andréia, é que quando muitas pessoas vão para a praia e levam isopor, quer levar um lanchinho, né? Quer levar um suco, alguma coisa para comer. A farofa. Funciona levar dentro do isopor? Sim, preserva os alimentos? Desde que ela seja consumido rapidamente para não ficar, porque a temperatura do isopor nunca vai ser igual à da geladeira. Então, se levar para ser consumido num prazo curto, né? Então, que consiga manter os alimentos resfriados, é seguro. Mas tem que colocar gelo dentro do isopor? Sim, gelo sem contato com o alimento, né? De preferência blocos de gel. Gente, muito mas bom. acho Além que com criança, isotérmico. principalmente a farofa é inevitável. Não vai. O que você leva para a praia? Eu levo isoporzinho, senão a nossa bolsinha térmica, mas eu sempre levo assim suco de caixinha, a gente leva um biscoitinho, uma fruta, industrializada, sempre mais porque senão acaba comprando também dos vendedores ambulantes. Tem fiscalização também nas praias? Tem. Porque mas o ideal é isso, é levar frutas, alimentos industrializados, né, coisas que
preparadas em bom. casa com Bom cuidado. pro verão, né? Água de Preferia eu consumir alimentos que são feitos na praia. O que você leva para a praia, Mari? Água de coco, bolachinha, fruta. E você, Regiane? Quando ele era pequenininho, eu levava tudo isso também. Né? Hoje, ele já depende mais do que se vende na praia. É sorvete. Muito sorvete. Milho, né? Aquele milho. Queijo coalho, né? Queijo coalho E eles pedem, né? O queijo coalho, o milho. Vamos saber o que eles gostam de comer na praia? Vamos. Bebel, o que você gosta de comer na praia? Sorvete Lula Doré. Que delícia, hein? E o Rian, o que você gosta de comer quando você vai pra praia? Sorvete. Todo mundo quer o picolé. Ó, gente, o Rian, ele vem aqui pro Papo de Mãe desde que ele tava na barriga da mãe dele, né, Rian? Já veio o bebezinho, agora você tá com quantos anos? 5. 5 anos, Nossa, ele tem tem idade idade do Papo de Mãe. É que o pai dele, Viola, vem cá, Viola, vai ter que tirar o fone só um pouquinho. Ele se inspirou quando ele começou a trabalhar no Papo de Mãe, né, Viola? Que o Papo de Mãe tem 5 anos. Pega aí. Como é que, quer dizer, desde que você começou aqui no Papo de Mãe, sua mulher logo ficou grávida, né? Logo ficou grávida. Você se sente um pai assim, muito experiente de participar do Papo Bastante de Mãe? experiente. Deve aprender muito. Tirei muitas que você dúvidas. trouxe, Rian. A gente fica muito feliz. Obrigado. Viu? E você, Júlia, o que você gosta de fazer nas férias? Conta pra gente. Pra praia. E na praia, o que você gosta de brincar? Na areia, na água? O que você gosta? Água. E, Júlia, o olho assim já te incomodou na piscina ou no mar? Ficou vermelho, entrou protetor solar? Já aconteceu isso com você? Não. Não? Ai, que bom. Porque acontece muito isso também nas férias, né? Além da conjuntivite, a alergia ao protetor solar. Precisa tomar cuidado também na hora de aplicar, né? Por isso que é importante aquilo que eu falei, usar nas crianças os protetores físicos, né? Os protetores solares de caráter físico, que eles são menos irritativos, para o olho, inclusive. Eles têm uma fixação melhor Até também. a própria areia incomoda, né? Que nem quando a criança fica milanesa, né? Que a gente fala que vira uma bolinha de areia, assim. Nossa, nariz, boca, e às vezes tudo. abre muito o olho embaixo da piscina, ou mesmo no mar, aí irrita, né? E tem muita conjuntivite, aumenta também o número de conjuntivite Justamente no verão, porque né? existe muita contaminação das águas que estão paradas, né? Então muita gente acha que a piscina foi tratada. No primeiro dia, ótimo, passa a evaporação do cloro, a frequência de muita gente na piscina, não trataram de novo a piscina para o dia seguinte, não deu tempo de tratar, porque a criança fica até de noite na piscina, aí no dia seguinte já passa assim como os mergulhos também, em piscina principalmente, a gente fica sempre de olho por causa da otite, né, que vira e mexe tem também, principalmente nessa área. Aí é também por causa de água externa, né? Otite externa. Ou é o excesso de água? Não, a água contaminada. Entre uma pessoa que está com alguma bactéria, ou ela está com uma doença de pele, ou mesmo a pessoa está com uma conjuntivite, e o cloro da água não é o cloro suficiente para matar essa bactéria. Então vai passando para outras pessoas, né? Mas daí a dor de ouvido, ela é causada pela bactéria, Então, ou às vezes se ficar um pouquinho de água aí também vai? Normalmente, bom, todo mundo já deve ter passado pela experiência, fica muito tempo na água e fica aquela pele um pouquinho mais entumecida, mais mole, né? Então, essa pele é mais frágil para entrar bactérias. A mesma coisa acontece no conduto auditivo, né? Agora, se além de você deixar de molho o teu ouvido muito tempo na piscina, tiver uma bactéria, então ela vai dar otite externa, principalmente na criança pequena, né? Então, aí vai depois incomodar de noite, né? E aí tem que fazer o quê, doutor? Tem que tratar, tem que tratar. Aí tem que procurar um especialista. Tem que, Às vezes vai no pediatra, vai no pediatra, ele vai tratar de toda maneira. E você, como chama? Nicole. E você tem quantos anos? 3. E você gosta de comer o que na praia? Biscoito e sorvete. Bonitinho. Então agora é a vez da Sofia dizer o que ela gosta de fazer na praia. Gosto de nadar. E de comer, o que você gosta? Sorvete. De picolé. Qual o sabor do sorvete que você gosta? Qual sorvete que você gosta? Limão. Ai, limão. Limão é uma coisa que tem que tomar cuidado na praia, não tem por causa do sol? Tem as frutas cítricas, né? Elas podem causar o que a gente chama de fitofotodermatose, que é queimar mesmo, forma uma mancha, uma queimadura em contato com o sol. O refrigerante faz isso também, não faz? Não tem. São geralmente alimentos cítricos. O ketchup, né? Ketchup Sim, pode por causa do manchar. tomate. Agora, o limão, não só o picolé de limão também, em volta da boca, tem que limpar logo. Tem. Passar geralmente com uma aguinha, pelo menos, né? Quantos picolés seu filho já chegou a tomar num dia? Nossa!
Olha, que eu contei uns 8. Que eu contei. Vocês tinham alguma dúvida para tirar ainda, né? Aproveitem que está chegando no Ah, eu tenho, sabe? É porque a gente já tá assim nessa saga do molusco já tem quase um ano. E eu já troquei de médico várias vezes. Eu vi que a opinião é um pouco divergente, assim. Que é o molusco contagioso que ela tem na que pele. ela Quer tem, mostrar pra gente? Pode ser. Ela pode tem mostrar? principalmente, pode? Tudo bem? Ela tem principalmente aqui, ó. Nessa região, e às vezes ele espalha também, vem para as costas, o ombrinho, fica tudo assim, e às vezes ele fica com bastante pus, é uma coisa que incomoda muito a ela, fica umas lesões bem grandes. E eu encontrei assim, eu fui nos 2 dermatos já que não queriam fazer retirada, não queriam tirar de jeito nenhum, e aí a gente foi tentando, trocando a pomadinha, o ácido, aquilo tudo, mas não teve jeito, ela vai ter que fazer a Quanto tempo remoção. já? Já quase um ano aí. É bastante tempo, né, Thaís? A remoção é uma raspagem, é isso? É, a gente chama de curetagem. É um aparelhinho redondinho vazado que você encaixa na bolinha e tira, porque elas são superficiais. Do meu ponto de vista, isso é divergente mesmo, assim, tem várias opiniões. Mas do meu ponto de vista, eu prefiro quando é muito prolongado esse tempo, ou quando a criança tem bastante lesão, sinal que o organismo dela não vai dar conta sozinho. E eu cureto. Tem muita gente que não gosta de curetar porque dá trabalho. A criança chora, reclama, às vezes o pai não é extremamente dolorido, mas sai sangue, às vezes os pais ficam impressionados. Então não é um procedimento super tranquilo. É tranquilo. É feito em consultório, não tem grandes problemas. Teve um que falou pra gente que podia até traumatizar, que era melhor ir tratando com um pouco mas de também medo. ela fica Só que ela fica muito irritada. Isso coça? Coça muito. Ela, inclusive, as aulinhas de balé, ela não quer mais fazer porque a professora tem que trocar a roupinha e ela fica incomodada, ela não gosta que ela pode contaminar outras crianças, a irmã. Mamãe, eu quero cantar. Você vai cantar. Você vai cantar. Vão te contratar aqui como cantora. A Mara tem alguma dúvida? Então, eu tenho. Então, a minha filha, ela foi passar férias na casa da minha irmã já faz uns 6 meses, nas férias de julho. E a minha irmã, ela mora num lugar afastado que tem bastante inseto. E ela voltou com essa rodelinha. Deixa eu mostrar para a doutora aqui. Vem cá, Sofia, posso dar uma olhadinha? A gente aproveita para fazer... Eu passei umas pomadinhas, ela tem aqui e tem 2 aqui. Nossa. E é não uma sara, manchinha branca, várias, né? Não, e fica uma rodelinha vermelha ao redor. Isso é um eczema. O eczema ele tem várias causas. Pode ser um eczema alérgico de uma criança que seja atópica, se ela tiver ela tem um pouquinho, ela é mais sensível, né? Ela é mais alérgica. Pode ser um eczema de contato, que é menos frequente Não nessa sei se foi um jeito. inseto que minha irmã mora num lugar. Mas já que faz às muito vezes tempo. fica uma manchinha mesmo. E às vezes, exatamente, como é um processo inflamatório da pele, fica um tempo mais prolongado, às vezes fica uma marquinha que com o tempo vai sumindo. Mas ele pode ser a longo prazo. Agora, às vezes confundem, isso é uma micose, não tem cara. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. E a Regiane, tem alguma dúvida? Não, eu fiquei satisfeitíssima com os profissionais aqui hoje. Também ela já está mais que escolada. Eu fiz uma pesquisa na internet, e eu encontrei que uma das medidas de prevenção mais importantes, segundo o Ministério da Saúde, é a atualização do calendário de vacina. Então é bom verificar a caderneta de vacinação das crianças, se todas as vacinas estão em dia antes de viajar, né, doutora? É importante estar tudo certinho, muito né? Importante. A vacina, ela é um meio de proteger não só o indivíduo, mas a comunidade como um todo, né? Doutor, e aliás, tem algumas vacinas que são específicas dependendo da região para onde a pessoa vai viajar, não é? A vacina da febre amarela, por tal, exemplo. precisa ficar atenta a isso também. Nós tomamos em Bauru lá. Tem regiões, então, nos sites da Secretaria de Saúde, tem aí os lugares onde quais são as vacinas que devem ser tomadas para determinadas regiões, ou reforços que precisam fazer para determinadas regiões do Brasil. Então tem essas vacinas específicas no portal do Ministério da Saúde chamado Saúde do Viajante, que tem orientações para os turistas que vão viajar pelo Brasil. O endereço é saude.gov.br/viajante. E tem a questão da dengue também, que daí a gente tem que se preocupar o ano inteiro para fazer a prevenção, para não proliferar o mosquito da dengue, né? Conforme vai chegar o calor, vai chegar água parada, novamente né? o surto. Vai chegar água agora, né? Exatamente. Quer dizer, tem que ser uma preocupação o ano todo, porque não pode ser só no verão, né? No verão é quando os mosquitos se espalham aí e tal. Então,
Então, vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem o blog, o seu trabalho, né, Bruna? Isso. Fala pra gente, qual que é o Então, blog? eu sou colunista, para quem quiser ir falar com a gente bate papo também muito sobre vários assuntos. Eu sou colunista do mãevaidosa.com e eu tenho também um canal no YouTube, que é onde eu satirizo um pouco assim esse nosso cotidiano com as crianças pequenas, que é o DR Cotidiana. Então, que vocês jogarem no Google DR Cotidiana ou Mãe Vaidosa, você encontra a gente. Ah, legal. Legal, Obrigada. gostoso. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. E você, Mara? Eu trabalho no INSPER, sou assistente da pós-graduação lá, assisto os professores, os coordenadores do curso, já estou lá há 8 anos e é o meu trabalho. Quer divulgar um site? www.insper.edu.br. Obrigada. E a Rejane? Eu sou assessora de imprensa. Hoje eu tenho minha agência, né? Trabalho com diversos clientes nessa área de saúde, beleza e cosméticos, muito cosmético. Qual que é o site? É www.unicapress.com.br. Obrigada. Legal. E a Andréia, tem algum site da Vigilância Sanitária? Tem o site, é www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa, C-O-V-I-S-A. E eu queria deixar também o telefone para denúncias, que é 156. O 156 é só no município de São Paulo? Só no município de São Paulo. Tá, legal. E o doutor? Então, eu sou médico do Hospital Israelita Albert Einstein, sou pediatra lá há mais de 30 anos e trabalho na clínica de especialidades pediátricas lá como alergista e imunologista. Tá legal. Obrigada. E a doutora Thaís? Eu sou médica dermatologista, eu clinico, minha clínica chama Thaís Guerreiro. A gente tem um site, thaisguerreiro.com.br, e tem todas as informações lá também. E quando que vai nascer o Lourenço? Né? Abril. Vai fazer companhia para minha Mariana, que a minha filha chama Mariana. Ai, bonitinha. A minha mais velha. Também. Você também tem uma Mariana? Mariana. A minha irmã é Mariana também. Nossa, Mariana. Todo mundo tem uma Mariana aqui, entendeu? Gente, obrigada por terem vindo. Boas férias para todos. E sem grandes doenças, por favor. Olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre licença maternidade. Um momento difícil para as mães, né? A volta ao trabalho. E quais são os direitos desta mulher? E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. No nosso portal e nas redes sociais, o Papo Nunca Para. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até! Agora as meninas vão cantar pra elas gente. vão cantar. Não podem vir, não podem ver. Sei como a menina deve ser. Não sente iniciação. Desde hora para abrir o portão, por uma vez na eternidade. Não sente, saberão, essas luzes vão brilhar. Não sente, saberão.